Nessa noite nós te agradecemos, te louvamos por esse momento, que nós podemos, Senhor, mergulhar na tua palavra. Concede para nós, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, que possamos compreender, Senhor. Nós cremos que essa palavra é para o tempo do fim, e nós estamos nesse tempo do fim. Possamos nos situar, Senhor, no teu relógio. Possamos saber onde nós estamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Declaro total incapacidade de fazer alguma coisa para ti, se não for por meio do teu Espírito Santo, no poder dele, Pai. Ajuda-nos, abre caminho para nós. É o nosso rogo nessa noite, Pai querido. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, né? Estamos chegando ao fim dessa série de estudos sobre Daniel, né? Hoje é a penúltima mensagem. A gente vai desfrutar do capítulo 11, né? Mas só para a gente dar uma revisada até agora do que a gente já viu, né? Essa figura, ela consegue fazer um bom resumo, né? Só que fica faltando ainda aqui o capítulo 11, né? Nessa figura. Mas já dá um bom resumo, né? Nós vimos em Daniel capítulo 2 a estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Que falava que ele era a cabeça de ouro, que o reino após ele, que é o reino Medo-Pérsia, seria os braços, né, de ferro. Depois dele viria aqui, que eu acho que está errado, né? Que aqui devia ser daqui até aqui, ó, até as coxas, né? Que é o Império Grego, né? Quem desenhou colocou até aqui. Colocou até aqui. Depois disso, viriam as duas pernas de ferro, que entendemos que é o Império Romano Oriental e Ocidental, que daí desencadearia nos pés parte barro, parte ferro, né? Os 10 dedos, e dali ia surgir o anticristo, certo? Lembrando que quando fala lá que eles estariam misturados, esse barro e o ferro, a palavra lá é árabe, né? Então esse povo eram os árabes, misturados, entendeu? Aí desfrutamos vários capítulos, depois chegou na visão de Daniel capítulo 7. Que ele só fez trocar, né? Para a gente entender melhor. A cabeça de ouro era o leão, né? Com as 2 asas. E depois viria o urso, com as 3 costelas na boca. Depois o Império Grego, que seria ali o leopardo, as 4 cabeças, né? Depois aquele animal terrível e os 10 chifres. Aí no capítulo 8, vê que diminui. Mas se vocês prestarem atenção, o Império Persa e o Império Grego se repetem todas as vezes. Amém? Aqui é o carneiro com os 2 chifres, um chifre maior que o outro, que é o Império Medo-Persa, e após ele o Império Grego, que é aquele bode peludo com um chifre só, né? Que depois se divide em 4, que a gente vai ver hoje. Isso tudo faz paralelo com Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17. Vocês prestaram atenção? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças da besta, né? Que a gente vai entender que, ó, Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Pérsia 4, Grécia 5, Roma 6, 7, e vinha aí o 8º rei, que é o conjunto de tudo, o 8º rei. Se eu estiver indo rápido, avisa aí, é só um resumo. Tá bom, irmãos? Então vamos para Daniel capítulo 11. A gente vai gastar um pouco a leitura, irmãos. É um pouco monótono, né? É só questão histórica. Mas o que eu quero é que os irmãos ganhem. Aquele hino que a gente cantou agora, né? O tempo está nas suas mãos. Anos antes, Deus revelou para Daniel tudo o que ia acontecer nos mínimos detalhes, irmãos. Nos mínimos detalhes, tudo que iria acontecer. Então, vamos começar. A gente vai versículo por versículo. Só que vai chegar uma hora que ele vai falar de Antíoco Epifânio, que é uma figura do anticristo, e depois
ele vai falar do próprio anticristo. Beleza? Então vamos ter atenção, vamos começar. Paciência. Daniel capítulo 11, versículo 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, esses 3 reis que ele está falando, Cambises II, Gálmata e Dário I. Esses são os 3 reis. Esse quarto é o Artaxerxes, né, irmãos? Quem é esse daí? Alguém lembra quem é esse daí? É o Assuero, né? Marido de Esther. É esse daqui, ó. Artaxerxes I. Versículo 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei, irmãos? Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande, que é o bode peludo com esse chifre grande. Vaidoso, né? Bebia muito, queria reconstruir a Babilônia, só que com esse propósito que ele tinha no coração dele, ele ia contra Deus, que Deus falou que ele não ia ser reconstruída mais. Ele queria reconstruir de novo a Babilônia. Alexandre Magno. E essa passagem faz paralelo com Daniel capítulo 8, né? Presta atenção. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. É porque a velocidade que ele conquistou Alexandre Grande. Um grande território, novo em pouco espaço de tempo. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos, que é o próprio Alexandre Grande. Mas no auge, o seu reino será quebrado. Ele vai morrer. E repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, que ele não tinha herdeiro, né? Nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Que faz paralelo de novo com Daniel capítulo 8. Olha o versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força. Então, no auge do seu ministério, né? No auge ali, quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Então ele tinha um chifre grande. Está vendo aqui a feridinha? Quebrou o grande chifre. E nasceram 4 chifres, né? De Alexandre surgiu os seus 4 generais, que se dividiu, irmãos, os mais fortes, né? Que ficou o reino do norte e o reino do sul. Do norte, o que prevalecia era o Império Seleucida, e no sul, o Império de Ptolomaico. Amém? Aí a divisão que ficou, né, irmãos? Os 4 generais. Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Assim ficou dividido aquele vasto Império Grego, dividido nessas 4 áreas. Norte, o forte era Seleuco, e no sul, o forte era Ptolomeu. Está aqui o bode, ó, os 4 chifres. Versículo 5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai e o que a tomou possua naqueles tempos. O que aconteceu, irmãos? Ptolomeu, o Filadélfo, né, foi o que mandou traduzir, só para a gente ter uma informação, o Velho Testamento do hebraico para o grego. A Septuaginta foi esse daí.
que aconteceu? Ele querendo fazer o esquema, né? Ele deu a filha dele, Berenice, para Antíoco II. Só que o plano foi frustrado, irmãos. Porque ele largou a mulher dele, né? Ele largou a mulher dele, que era a Láudice, né? Só que depois ele se arrepende e volta com a Láudice. Só que essa mulher ferida é bicho ruim, né? Ela pegou, matou Berenice, envenenou o marido e matou o filho dela, o filho da Berenice. Matou todo mundo e colocou o filho no lugar. Então, foi um plano frustrado. Agora, presta atenção, irmãos. Olha o detalhe que Deus coloca para Daniel. Coisa que aconteceu lá na frente, irmãos. Por isso que o tempo está nas suas mãos. Versículo 7. Mais de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Quem é esse daí, irmãos? É o Ptolomeu III, o irmão de Berenice. Foi vingar a morte da irmã. Versículo 8. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. A gente sabe, né, que ele prevalece contra a Síria, né? Ele domina a Síria nessa época. Versículo 9. Mas depois, este avançará contra o rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Quem são? Seleuco III, Serauno, Antíoco III Magno. Esses são os filhos que ele está falando, né? E reunirão numerosas forças, um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Este quem? É o Ptolomeu Filopator, né? Continuando, versículo 12. A multidão será levada. O que aconteceu? Ele teve que recuar, porque teve uma revolta lá no reino dele, a revolta de Molon. Então, teve que recuar. Então, a multidão será levada. E o coração dele se exaltará, ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Ele recua para conter a revolta de Molon. Versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de anos, o cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Aí está até o 16, né? O que, pois, vier contra ele fará o bem que quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Ele estará na terra gloriosa e tudo estará nas suas mãos. O que acontecia, irmãos? Reino do norte, Israel, reino do sul. Israel ficava no meio dessa confusão toda. O reino do norte ia atacar o reino do sul, quebrava Israel. O reino do sul ia atacar o reino do norte, quebrava Israel. Então ela ficava destruída vez após vez, irmãos. Ela sofria por estar posicionada geograficamente entre os dois reinos. Como ela estava em constante guerra, ela sofria sempre. Versículo 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele. E lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. O que aconteceu, irmãos? Já ouviram falar de Cleópatra?
É essa jovem aí. Quando a gente lembra de Cleópatra, o que vem na mente? Egito. Mas ela não veio do Egito. Ela veio do norte, né? Só que ela foi dada por rei do sul, certo? Para quê? Para ter aquela paz, para depois destruir. Só que não, ela não cedeu aos caprichos do pai dela, né? Ela foi leal a quem? Ao marido e ao povo do marido dela. Cleópatra. Vamos lá, versículo 18. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas terras, mas um príncipe fará cessar o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Esse príncipe é um do Império Romano que o Império Romano já estava o quê? Já estava em ascensão. Então ele veio para ajudar. E essas terras do mar é o sul da Síria, Lícia, Sicília e Chipre. Irmãos, é meio cansativo essa parte, mas é para vocês entenderem como Deus tem tudo nas mãos dele. Ele falou com detalhes tudo que iria acontecer depois de Daniel. Amém? O versículo 19. Então, voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Né? O que aconteceu? Ele foi assassinado. O versículo 20. Levantar-se-á depois, em lugar dele, esse daqui, que fará passar, ele era um arrecadador, entendeu? Ele foi arrecadar pela terra mais gloriosa, que é Israel. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. O que aconteceu? Esse jovem aqui, comandante Eleodoro, o governante, ele fez o quê? Ele tinha uma dívida com Roma, não conseguiu pagar. Ele falou o quê? Vai lá em Israel e arrecada dinheiro para a gente. Pega mesmo dinheiro. Só que aí, irmãos, esse Eleodoro, ele não obedeceu essa ordem, certo? Porque ele foi mandado para saquear os tesouros do templo. Só que ele não obedeceu. O que aconteceu? Esse imperador foi envenenado e morreu. Agora começa a esquentar o negócio. A partir do versículo 21, ele vai começar a falar sobre essa figura, que é como se fosse um espelho do que ocorrer mais frente no anticristo, que é Antíoco Epifânio. Dá um tempinho, deixa eu beber uma água. Depois tu corta isso daí na gravação também. Aleluia! Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ele não estava na linhagem de sucessão para assumir o reinado. Quem era o filho, Demétrio. Só que Demétrio foi levado cativo pelos romanos, né? Aí quem assume? Antíoco IV, ou Ilustre, né? O povo chamava ele de Antíoco o Louco. Será que ele era legal? Versículo 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança, que é o sumo sacerdote Onias III, que foi assassinado por Menelau. Esse Menelau é que toca o terror, irmãos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o príncipe da aliança era o sumo sacerdote, que foi assassinado por Menelau. Versículo 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá. Por quê? Maquinarão projetos contra ele. Esse Antíoco Epifânio, sabe o que ele fez? Ele começou a aliciar os soldados do Império de Ptolomeu. Isso fez o quê? Foi minando o rei do Egito. Foi minando. Ele é esse poderoso intriga, sabe? Ele tem essa característica.
Versículo 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão trespassados. Quem comeu o seu manjar, então, quer aceitar o suborno? Vai ajudar a destruir o império. Também estes dois se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Versículo 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que estiverem desamparado a santa aliança. Então ele recebeu ajuda, né, irmãos, da frota marítima, né, romana. O versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quem é esse? Lembra que eu falei? Menelau, que é o sacerdote, o sumo sacerdote pagão. O que ele fez, irmãos? Tirou o altar do templo de Deus, colocou a imagem de Júpiter lá, de Zeus, sacrificou um porco no altar, o porco é um animal imundo, borrifou sangue de porco no templo inteiro e obrigou os sacerdotes a comerem carne de porco. Olha isso, irmãos. Um grande sacrilégio, né? Profanou o templo. Isso daqui está apontando para o que vai acontecer antes da volta do Senhor, irmãos. Vai acontecer também a mesma coisa. Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Que foram, né, irmãos, os macabeus. Macabeus se tornaram fortes e ativos. Que é também uma figura do remanescente fiel que vai ter no fim dos tempos. Versículo 33, né? Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, a partir de agora, irmãos, já não se aplica mais a Antíoco Epifânio. A partir desse versículo 36, já é o anticristo. Eu estou falando diretamente sobre o anticristo. Já não é mais figura, vai falar diretamente sobre ele. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Quando ele fala esse versículo, irmãos, ele aponta direto para o quê que a gente consegue lembrar? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que fala. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não é a mesma coisa? Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 37 a 39. Não terá respeito
aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Os gregos, irmãos, eles descenderam de Javã, que é filho de Jafé, que é filho de Noé. Os deuses de seus pais é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não vai servir a esses deuses. Versículo 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Agora vai a minha opinião, tá, irmãos? A minha opinião de quem é esse Deus que eles estão falando. Para mim, é o que é falado em Apocalipse. É Apolo. É a esse que o anticristo vai servir. Né? É Apolo. Porque é isso que Apocalipse fala. Olha o que fala Apocalipse 9:11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. A gente vai ver o significado disso daí. Abaddon, no hebraico, destruição. Ruína. Nome do príncipe angélico das regiões infernais. Em grego, Apolion ou Apolo, o destruidor. Então é destruição e destruidor. É esse rei. Esse é o rei do anticristo. É no nome dele, é nesse Deus, é na força dele que ele vai vir. Essa é a minha opinião, irmãos. A minha opinião é essa. Cada um tem sua opinião, mas a minha é essa daí. Eu citei a Bíblia, né? O versículo 40, né? Faltou o versículo 39, né? Está ali. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e faloás reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Interessante, né? Quando fala sobre o anticristo, ele vai dominar sobre tudo. Como assim? Ele está lutando aqui contra o rei do sul. Ele vai ter oposição sim, irmãos. Essa história que ele vai governar sobre tudo, que todo mundo vai estar debaixo dele, isso pessoal que não lê a palavra. Porque vai ter oposição a ele sim. E nessa aqui ele vai perder essa batalha aqui. Quando ele perder, olha aí, ó, o versículo 41. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas no seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias do filho de Amon. Versículo 42. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Hoje, na atualidade, se vocês verem, está tendo um acordo ali entre Líbia, negócio de uma hidrelétrica lá, está tendo negociações ali, irmãos. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então, aqui acabou, né? O 45, esqueci de colocar, vou ler aqui. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, porque o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir ele. Amém? Agora, a gente leu isso daí tudinho para quê, irmãos? Né? Principalmente essa parte final. Porque o que aconteceu vai acontecer de novo. Olha Eclesiastes que fala. O que é, já foi. O que há de ser também, já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então essa figura, esse chifre pequeno que se levanta, que foi Antíoco Epifânio, que era o rei do Império Seleucida, tudo faz sentido. Ao norte de Israel, esse daí vai vir no futuro também. Ele vai profanar o templo também. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus também. Amém? Aí, né?
Vamos aceitar a dica do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus 24:15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então o Senhor Jesus nem gastou tempo falando. Ele falou, rapaz, quer saber? Tu quer saber o que vai acontecer? Lê Daniel. Porque lá tem todos os detalhes. Eu já falei para ele. Então vai lá e lê. Vou dar mastigado, não. Então vamos lá falar um pouco desse chifre pequeno, né? Que é o assunto de Daniel capítulo 11 é ele, é o chifre pequeno. Ó, em Daniel capítulo 8, versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. De um dos chifres. 1, 2, 3, 4. Lembra? De um desses 4 vai sair quem? O chifre pequeno. E se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. E a gente sabe que ele saiu da onde? De acordo com Daniel 11, do Império Seleucida. O chifre pequeno veio da onde? Do Império. E onde é que é esse império hoje, irmãos? Síria, Iraque, Líbano, Turquia, Irã, é todo aquele povo ali do norte de Israel. É dali que ele vai vir. Não vem da Europa não, irmãos. Ele não vem da Europa. Ele vem do norte de Israel. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar de onde ele vai sair mesmo. Ó, muita informação, né? Vamos devagar aqui. O Marcelo falou que... A propósito, Marcelo, aqui está o endereço de onde ele vai sair. Naum, profeta Naum. Quem já leu Naum aqui? Levanta o braço. Ó, o povo está ruim de Bíblia, né? Profeta Naum. Vocês querem entender, irmão, sobre o fim dos tempos? Tem que ler os profetas. Os profetas falam de onde ele vai sair. Olha o seguinte. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Nínive é hoje a cidade de Mossul, no Iraque. A gente viu, onde é que veio o Império Seleucida? Iraque. Então, dali que vai sair ele. Ele vai sair dali e vai governar na Turquia, que a gente vai ver daqui a pouco. Apocalipse 2, versículo 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Onde está? Rapaz, mas tem até endereço onde está. Está lá, mano. O trono está lá. O trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo é onde, irmãos? Turquia. Toda aquela Ásia Menor, irmãos. Turquia. Então ele sai do Iraque, Nínive, Mossul, e vai governar onde? Onde é que é o trono? Na Turquia. As bandeirinhas ali, ó. Né? Essa daqui do Irã, né? No centro tem um símbolo vermelho, né? Parecido com uma tulipa. Mas se você olhar bem de perto, você vai identificar a palavra Alá, que quer dizer Deus, né? E a frase, eu não sei falar direito árabe, né? Não há nenhum Deus além de Alá. Isso é profanar, irmão, se levantar. Vamos lá? Lembra? Vamos lá, revisando. Bode peludo, Alexandre o Grande, quebrou o chifre grande, dividiu em 4 chifres, e de um desses 4 chifres sai quem? O chifre pequeno. De qual império? Seleucida. Quem é o Império Seleucida hoje? Síria, Iraque, Líbano, Irã e Turquia. É dali, irmãos. Não fica olhando para outro lugar, não. É dali que vai sair. Amém? Olha a bandeira ali, ó. Deus é grande. Que Deus? O Deus deles. Alá. Que, não é, que se você pesquisar, Alá significa maldição. Isso aqui, irmãos. Será muito parecido? Será que é coincidência? As bandeiras desses países ser as mesmas cores dos cavalos de Apocalipse? Branco, vermelho, preto e verde. Será que é coincidência isso daí? Então vamos lá um pouquinho.
A gente está falando de Daniel, não tem como a gente falar tudo hoje, né? Então, é só uma pincelada, é só pincelando. Como a gente está falando do fim dos tempos e da besta que vai vir, porque o que confunde muitas pessoas, por exemplo, a besta é uma pessoa ou é um império? Fala, besta, quem é a besta? É um homem ou é um império? É um império. Entendeu? A gente pensa que vai ter duas pessoas, que é o anticristo e o falso profeta. Não, irmãos. O anticristo é o falso profeta. E a besta é o império que ele está governando. Amém, Loura? Então vamos lá. Lembra? Quem é aquele primeiro ali? Quatro cabeças, leopardo. Quem é? Império? Império grego. Urso. Medo-Pérsia. Leão. Babilônia. Beleza? Ali está a estátua. Daniel, capítulo 7, versículo 11. Para a gente entender isso aqui. Ó. Era, não é, mas aparecerá. Era, esses três impérios. Não é, perna de ferro. E aparecerá, são os dedos da estátua. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Irmãos, quando a pessoa fala que Alá é o único Deus e Mohammed é o seu mensageiro, isso são palavras insolentes contra o nosso Deus. Porque ele não é Deus. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Esse aqui, ó, que é os pés da estátua, as pernas de ferro fazem paralelo com aquela besta horrível que Daniel falou no capítulo 7. Então ele fala que esse animal foi queimado. Quanto aos outros animais, que outros animais? Os três ali, ó, os três impérios. Foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Como é que é essa besta? A besta que vi era semelhante... Quem é o leopardo? Império grego. Então, a semelhança da besta, então a maior parte dessa besta, desse reino, vai ser como? O Império Grego. Tem que olhar para o Império Grego. Os pés como de urso. Quem é urso hoje, irmãos? Irã. Boca como de leão. Babilônia. Está aqui os três animais. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aí a gente vai entender agora esse versículo aqui. A besta que viste não é Roma, não é a perna de ferro. A besta que viste era os três. Lembra? Aparência de leopardo, pé de urso, boca de leão. Então, são esses três. A besta que viste não é Roma, não é as pernas de ferro. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não é, mas aquela besta lá, os três reinos vão aparecer lá no fim. Deu para entender? Está tranquilo? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já leu, né? Aqui, ó. Oséias capítulo 13, versículo 5 a 9. Falando para Israel: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartavam. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Então o povo de Deus, quando se farta, o que acontece? Esquece de Deus. Aí o que Deus faz? Sou, pois, para eles como... Quem é leão? Como? Leopardo. E espreito no caminho como... urso.
Então, ele vai julgar o povo de Israel com esses 3 reinos, irmãos. A junção do Império Grego, Babilônico e o Medo-Persa. É assim que ele vai julgar o povo dele. Porque esqueceram dele. Roubada de seus filhos, e os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. E no final ele vai socorrer eles, o remanescente. Eu achei esse mapa aqui, irmãos, estava procurando faz tempo. De laranja aqui, ó, o pontilhado laranja é o Império Grego. O pontilhado roxo é o Império Medo-Persa. E o vermelho, o Império Babilônico. Então, o Império da Besta vai ser qual? É esse daqui. Ó. Então, depois vocês entram no mapa e vê quem está nessa região aí hoje. É esse império aí, irmãos. É a junção desse império. Só é buscar no Google. A gente tem ferramenta para isso. Amém? Entender de onde vem o Império da Besta. Onde é que eles vão ser fortes? É aí, irmãos. Beleza? Então vamos lá? Já viu, né? A besta que viste era quem? Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. Era. Não é, na época de João, Império Romano. Não é. E está para emergir. É esses impérios voltando. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. Está vendo a besta aí, ó? As 7 cabeças são 7. O pessoal pensa que não é no Vaticano, porque tem 7 montes ali. Tem nada a ver com monte literal, irmãos. Nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então as cabeças são 7 reinos. João está falando. Na época de João que ele está falando, irmãos, quem estava? Qual era o império que estava? O Império Romano. Aí ele fala bem assim, ó. Dos quais caíram 5. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Caíram 5. Um existe. Roma, Império Romano, 6. E o outro ainda não chegou. Que é o 7º rei, que são o quê? Os 10 dedos, né, irmãos? Da estátua. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então, esse 7º que vai chegar, ele vai durar pouco tempo, irmãos. Que são aqui, a menor parte do corpo ali é o pé, né? É pouco tempo que ele vai durar. Ele tem que durar pouco tempo. Então, quando ele aparecer esses 10 representantes aí, que vão fazer acordo, fiquem ligados, é por pouco tempo. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei, e procede 2. Então, o anticristo é o quê? É a junção de todos os reis. Ele é o 8º rei. Beleza, irmãos? Tranquilo? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A gente viu no capítulo 9, quando a gente estudou o capítulo 9, quando ele fala que ele vai fazer um acordo com muitos. Sabe? Quando fizer o acordo com Israel, é porque aconteceu. Irmãos, não é só com Israel. Israel está incluída no acordo, só que são 10. O acordo entre 10. Israel está incluída. E esses 10, ele faz o quê? Deus coloca no coração deles uma só coisa: dá o poder para o anticristo, para o chifre pequeno.
passar isso daqui porque... Aí, ó, a gente vai para um lado, o pessoal adventista fala que não, é o catolicismo romano. Aí o pessoal que gosta, que pensa que a Bíblia foi feita para a Europa, né? Não, ele vem como vem do catolicismo romano, tem que ser do Império ali Romano, ali, a Europa. Aí fizeram até o filme lá, que é Nicolas Carpentier, tem que ser um italiano. Né, irmãos? E o pessoal esquece que tem que cumprir alguns pré-requisitos, né? E para mim, acho que o que é o divisor de águas, esses 2 versículos aqui, irmãos, que João falou. Falou quem é o anticristo, né? Como é que é esse espírito do anticristo? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O catolicismo nega que Jesus é o Cristo? Pelo contrário, eles promovem que Jesus é o Cristo. Então, catolicismo, fora. Este é o anticristo. Quem é o anticristo? Aqui é a parada. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, irmãos, o império da besta e esse 8º rei, o que ele faz? Qual o espírito que ele vem? Ele nega o Pai e nega o Filho. Porque você falar para a pessoa que ela não tem filho, você está negando que ela é pai. Qual é a única religião hoje, irmãos? Que não somente prega, mas mata quem crê assim. Qual é? Olha o que o Corão fala. Ele é Deus, olha lá. Um e único, Deus, o eterno, absoluto. Ele não gerou, ele não é pai. E nem foi gerado. E não há nenhum como ele. Irmãos, tem vários versículos no Alcorão, na Suna, que fala para matar quem crê assim. Que Alá tem filho. Por que eles matam o cristão? Porque o cristão fala o quê? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, é? E como é que eles matam? Com tanta tecnologia, podendo colocar numa câmara de gás, podendo dar uma metralhada, mas eles têm mandamento de como matar. Decapitando, André. Mas por que eles têm tanto problema com paternidade, irmãos? Porque eles vêm de Ismael e de Edom. Lembra o que aconteceu com Ismael? Sara, tira essa daqui. Ele não vai ter parte na herança. Aí ele, foi embora. Né? Ele tem problema com o quê? Com paternidade, irmãos. Edom, Esaú, é o primogênito. Mas quem recebeu? Jacó. Tem problema com paternidade. Então a junção do povo, desse povo, é a junção dos ismaelitas com os edomitas, irmãos. E eles têm problema com paternidade. O próprio Maomé tinha problema também com isso daí. Amém? Amém. Então, assim, irmãos, para mim está bem claro nas Escrituras que a besta é a junção desses reinos. Do antigo Império Grego, Império Medo-Persa e Império Babilônico. Só que o foco mesmo é lá. Por quê? Porque teve um capítulo inteiro só falando do Império Seleucida, de Antigo Epifânio. Então ele vem dali, é uma figura. O que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que aconteceu. Então, beleza? Então hoje, irmãos, quando João viu, ele falou... Eu vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Quem é que mata? Irmãos, isso não é política, isso é religião. Eles têm mandamento de matar golpeando aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Vou ler para vocês aqui. Não.
Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Presta atenção. Na Surata, 47, versículo 4. Se você encontrar na guerra aqueles que descreem, você deve golpear seus pescoços. É mandamento, irmãos. Mas eu queria metralhar. Não. Só pode golpeando no pescoço. Outro versículo. Quando vós encontrardes os infiéis, cortai suas cabeças. Então, irmãos, eu não vejo o catolicismo cortando a cabeça de ninguém. Eu não vejo nenhuma religião fazendo isso. Somente quem? Os descendentes de Ismael e de Edom. Esse povo que sempre foi inimigo de Israel. Sempre foram eles. Então, se você pegar somente a palavra, irmãos, as profecias, não tem para onde correr. Ele vem dali. Beleza? Tem muita coisa para falar, mas tem que ter uma mensagem só para a marca da besta, uma mensagem só para o anticristo, uma mensagem só para o besta. É muita coisa para falar. Hoje a gente só está vendo o capítulo 11. Amém, irmãos? Então, mas o nosso coração não está nele. O nosso coração está no Cristo, não no anticristo. A gente está esperando o Cristo que está voltando e não o anticristo. Amém? Então, o nosso coração é o Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pai, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela continua sendo viva, atual. Como ela é atual. Ela não nos deixa sermos enganados. Que possamos proclamar, Senhor, a tua palavra. Isso possa gerar em nós um coração de Maranata, um coração de nos aprontarmos para a tua vinda, porque o Senhor está voltando. Oh, amado Senhor, esse é o nosso rogo nessa noite. Em nome de Jesus.